Esse vídeo de hoje é uma mensagem da denominação adventista de Costa da Miraguaia da Bíblia para as denominações Assembleia de Deus e Deus é Amor de Costa da Miraguaia e de Catanduvinha. O título desse vídeo, dessa mensagem, Falar em Línguas. É este o título. Antes de tudo, nós adventistas acreditamos no dom bíblico, genuíno e autêntico das línguas. Mas eu vou provar que é Deus que escolhe aquele que recebe este dom. Os dons são dados individualmente pelo Senhor, como Ele acha melhor. É o que está escrito aqui em 1 Coríntios 12, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Agora eu vou demonstrar que nem todos recebem o dom das línguas. Nem todos recebem o dom das línguas, o qual é apenas um de uma longa lista de dons e o menor desta lista. É o que está escrito em 1 Coríntios 12, versículo 27 ao versículo 31. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em línguas, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Agora, o amor é o mais importante para Deus do que línguas ou profecia. O amor é o dom mais importante para Deus do que o dom de línguas e o dom de profecia. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 1 e de número 2. Ainda que eu fale as línguas dos homens ou dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O sinal de que uma pessoa está realmente cheia do Espírito Santo está num coração cheio de amor que deseja testemunhar de Jesus. Que deseja testemunhar de Jesus. É o que está escrito aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. As línguas são uma linguagem real dada por Deus para quebrar as barreiras dos idiomas, permitindo a comunicação do Evangelho, conforme está escrito em Atos capítulo 2. Aí vocês podem ler todo o capítulo 2. Eu não vou ler para o vídeo ficar comprido demais. Em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo defende a necessidade de se pronunciar palavras inteligíveis
e não usar uma linguagem que ninguém compreenda. É o que está escrito em 1 Coríntios 14, 7 a 9. É assim com instrumentos musicais. É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês. Se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. O apóstolo dá as seguintes diretrizes se for usada línguas nas igrejas. E quais são essas diretrizes que o apóstolo dá? Número 1. Cada um deve falar por sua vez. Não deveria haver manifestações espontâneas com muitas pessoas falando ao mesmo tempo. É o que está escrito em 1 Coríntios 14, versículo 26 e 27. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para a edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou, quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Deve haver um tradutor também. Número 2, deve haver um tradutor na língua estrangeira, de modo que toda a congregação possa ser edificada. É o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 28. Mas, não havendo quem interprete, não havendo um tradutor, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus.